Mas dando sequência, a gente falou até agora sobre o atendimento de suporte. Mas a gente teve ali recentemente uma virada de chave bem grande, que foi a mudança da nossa ferramenta, Ferramenta. que foi a entrada ali do Beamer. E por mais que a gente tenha feito ali a apresentação dela já em um IntelliTalk passado, ainda ficaram algumas dúvidas referente à utilização, como a ferramenta, como verificar algumas questões ali dentro da ferramenta. Então, a gente tem aqui mais um videozinho onde você consegue verificar como estão os seus casos aqui dentro da Intelidata. Então, esse vídeo vai trazer tudo isso em detalhe, feito pelo Felipe, para mostrar ali para vocês. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como está funcionando a nossa ferramenta, né, o Beamer, na visão de vocês, na visão de cliente, né, de revendedor. Praticamente esse aqui é o meu usuário de teste, tá? Então a gente está trabalhando aqui com o João, que é a minha revenda teste. Uma coisa legal que agora é possível identificar via grid no Beamer, né, nessa ferramenta, é como os casos que eu tenho aberto estão dentro da Intelidata. Porque como a gente está trabalhando com uma ferramenta agora unificada, onde tanto o suporte comercial e o próprio desenvolvimento também atuam dentro dessa ferramenta, ou seja, a gente não tem mais o que a gente tinha antigamente, que era o Movidesk para o suporte e outra ferramenta para o desenvolvimento, que era o Redmine, então tudo transita aqui dentro. Então, quando a gente envia um caso para o desenvolvimento, ele vai aparecer aqui nos tickets abertos da minha equipe, por exemplo. A gente tem 3 colunas agora que são extremamente importantes para a gente poder identificar como é que ele está. Que são essas 3 aqui, ó, o domínio, o processo e a etapa. O que isso diz para a gente? O conceito do Beamer, ele identifica cada setor que trabalha dentro da ferramenta como um domínio. Então temos o domínio do desenvolvimento, domínio do suporte, domínio do comercial e por aí vai. Depende de todos os setores que estão envolvidos dentro da empresa, né? Internamente aqui a gente tem contas a pagar, contas a receber, RH e por aí vai. Mas a nível de atendimento para as revendas, os principais são desenvolvimento, suporte e comercial. Então, para a gente identificar em que fluxo, em que domínio está o caso que eu solicitei para a Intelidata, o primeiro ponto a gente perceber é esse aqui, o domínio que ele pertence. Então, perceba que esse caso de teste que eu deixei aqui, ele está no domínio do desenvolvimento e dentro de um processo. Então, cada domínio tem vários processos. O suporte em específico tem um processo único, que é o processo de atendimento, que vocês vão perceber que aqui vai estar escrito só processo de atendimento, ou suporte de atendimento, alguma coisa nesse sentido. Mas o desenvolvimento trabalha com outros tipos de processos dentro do domínio deles, que são eles. O N3, que é o atendimento de nível 3, que é quando a gente passa um caso do suporte para o desenvolvimento para a primeira análise. Então, o time de N3 atua dentro desse caso para encontrar paliativas, priorizar o caso como desenvolvimento, detalhar para entregar para o programador. E dentro desse processo de N3 tem a etapa que ele está sendo trabalhada. Então, são 3 campos que a gente leva em consideração, né? Ele está dentro do domínio de suporte, no processo do N3, na etapa pendente. Pendente quer dizer o quê? Que está pendente para o time do N3 dar uma olhada. Ele pode sair daqui para debugando, para programado, para voltar para o suporte, que daí ele assume a etapa do suporte e aqui cai para o domínio do suporte novamente. E por aí vai. Todas as etapas que o caso estiver no momento, vai aparecer aqui. E o mesmo vai acontecer quando o caso de fato for para programação, para implementação ou para correção de algum eventual bug. A gente vai estar dentro do domínio do desenvolvimento também, mas vai aparecer aqui no processo o processo de desenvolvimento de fato e o que a gente já conhece como priorizado, programado, em programação, build, release. Desculpa, build e release nem aparecem aqui, na verdade. Então, priorizado, programado, em programação, impedimento, quando a gente está necessitando de algum terceiro para eventual solicitações, né? A gente precisa falar com uma integração e tal. Então, esses são os processos que vão aparecer para dentro do... Essas são as etapas que vão aparecer no processo do desenvolvimento, tá? E um terceiro processo que inclui esse carinha aqui, que é o domínio do dev, que é o famoso teste. Então, pro teste, vai aparecer domínio desenvolvimento, processo teste e a etapa do teste. Daí sim a gente está falando sobre etapa teste, sobre testando, sobre... não sei se é testando ou validando, agora não me recordo bem a palavra utilizada. Mas release e entrega ou alguma coisa nesse sentido. Então, com a ideia do domínio, do processo e da etapa, a gente consegue ver certinho aonde está o caso dentro da Intelidata.
E quando a gente precisa saber se o caso está sendo testado, se ele está sendo programado, para poder priorizar com o gerente de contas, ou vir falar comigo em algum dos grupos, é por aqui que vocês vão conseguir identificar, né? Então, está no teste, com pendente no teste. Pô, preciso desse caso mais rápido. Felipe, dá uma olhadinha nesse cara aqui para mim, ver se tu consegue priorizar na fila do teste lá para ele sair mais fácil. Então, esses três carinhas aqui demonstram para vocês em que parte da etapa do processo do fluxo de vida de um caso a demanda está. E o restante é acompanhamento geral da grid, né, que a gente já tinha. Então, esses 3 campos agora eles fazem parte dos tickets abertos da minha equipe e meus tickets abertos. Também aparecem eles aqui. Nas outras filas, ticket fechado, por exemplo, não faz sentido porque a etapa já é fechada e ela vai estar no domínio de suporte de qualquer forma, tá? Beleza? Então, o pessoal que está chegando agora, novamente a gente gostaria de deixar o nosso bom dia, tá? Só relembrando, o nosso assunto hoje é como funciona o suporte técnico da Intelidata, tá? A gente já teve uma explicação de como está estruturado o nosso setor, que foi um vídeo que a gente apresentou com os nossos líderes ali, a gente teve até um bate-papo bem produtivo aqui entre eu e o Zinc na bancada, né? E passamos agora, nesse último vídeo, como está funcionando as etapas do ticket dentro da ferramenta nova. Eu, particularmente, estou dentro do Beamer faz um bom tempo, né? Ajudei a montar o processo do suporte, praticamente foi eu que montei, mas dei meus pitacos na criação da ferramenta aqui para a gente poder melhorar os nossos processos internos dentro do nosso time também, né? Então, o que eu comentei no vídeo agora, para mim é uma informação que vale ouro, tá? Eu não sei se todo mundo ainda tem esse sentimento, mas proporcione agora para as revendas, para as pessoas que gostam de acompanhar o andar dos casos dentro da Intelidata de uma forma mais detalhada, é uma visão bem diferente. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui é a diferenciação do que a gente tinha dentro do Movidesk com essa nova ferramenta. Porque o Movidesk, a gente parte do princípio que o Beamer ele trabalha com 2 frentes de atendimento, que são chats e tickets. Dentro do Move, todo chat que a gente finalizava se transformava num ticket, sendo ele finalizado em primeiro atendimento ou não, que é uma das métricas que a gente tem dentro do suporte, né, Zinc? Qual que é o percentual de casos que a gente mata no primeiro atendimento, ou se ele vai ser continuado como ticket ou não. Só que no Move isso era uma coisa só, era tudo ticket no final das contas. O Beamer trabalha diferente, a gente tem tickets sempre vão ser tickets e chats no final, quando são finalizados, viram histórico. Então a revenda ali percebe que a gente tem vai perceber, né, quem já está utilizando, que a gente tem 2 filas de histórico. A gente tem os casos que vão para o desenvolvimento, vão para avaliação de fato, e todo chat finalizado ele fica somente para histórico, não existe mais ação dentro deles. Então, claro que, o Zink vai falar muito melhor do que eu, quando ele está num atendimento ali que um chat vai se transformar num ticket, porque vai para uma análise de P2 ou vai para o desenvolvimento, é dever nosso abrir um caso sobre isso durante o atendimento, o Zinc faz isso, inclusive, né? E daí a gente separa. Então, o chat continua sendo um histórico, e aí a partir daqui a gente tem um ticket para avaliação conforme a conversa que a gente teve ali durante o atendimento, né, Zinc? Isso mesmo. Tanto que, se perceber, quando faz a abertura de um ticket referente a um chat, ele aparece como aberto, mas o chat ele continua rolando até se precisar de uma outra tratativa ou algo do tipo. Ele segue e, ao fim, ele é finalizado. Ele fica como encerrado, mas o ticket ele tá lá como aberto para análise posterior. Isso. E sobre esse vídeo também, ele é muito interessante a questão de poder estar acompanhando o status do caso junto ao desenvolvimento. Por quê? Muitas vezes até a revenda acaba abrindo o chat para questionar para a gente aqui do suporte como está o andamento de determinado caso. Mas a gente ali do P1, a gente acaba não tendo acesso a tantas informações. Até basicamente as informações que a gente tem acesso são as mesmas que vocês têm nessa coluna. Com a diferença que nós precisamos abrir ali o ticket em questão para verificar como está a etapa e o processo dele. Já para revenda ele já aparece diretamente ali na grid como ele funciona. Caso houver ali a necessidade de priorização, verificar alguma informação a mais ali dentro do desenvolvimento, aí vem aquela questão que a gente conversou antes, né, Felipe? Ou entrar em contato com o líder, gerente de contas, ou até mesmo com o Felipe para ele estar verificando. Justamente. E nesse contexto novo que a gente está trabalhando agora com o Beamer, que é um divisor de águas, pelo menos pra gente aqui dentro da empresa, tá? Por que essa visão, essa grid que a gente tem disponível para as revendas, ele é importante? Porque, em comparativo com o timeline que a gente tinha antes, a gente vinha caso a caso conforme a gente ia colocando o número dentro dele. Agora não, a gente trabalha toda a grid da revenda. Então, se eu não me engano, essa visão ela está em meus tickets abertos, tickets abertos da minha equipe.
Então, toda a demanda que está com a Intelidata, vocês vão conseguir ver qual processo, qual domínio, qual etapa de cada processo ela está. Então, fica mais visível o acompanhamento. E como o Zinc comentou, tem um caso que está no teste, mas eu estou precisando porque o cliente está reclamando bastante. Pô, direciona para a gente poder tentar priorizar para vocês. A gente vai vir com uma resposta positiva ou negativa, mas a gente vai vir com uma resposta de como, do que a gente consegue fazer para agilizar essa demanda para vocês. Inclusive, eu vou puxar o gancho aqui para dentro do chat ao vivo novamente, porque a Pamela, ela trouxe uma dúvida que é referente a esse vídeo. A dúvida dela é o seguinte: domínio, desenvolvimento, processo teste, etapa programado, significa que sairá em uma build próxima? Sim, significa que vai sair numa build próxima, só que não direciona para em que momento do estágio a gente está. O domínio desenvolvimento, ele engloba diversos processos. Dentro dele tem o teste, como ela comentou, tem o N3, que são os analistas que recebem os casos do suporte quando caem no desenvolvimento, e tem o processo do próprio desenvolvimento, que é a programação em si. Quando ele está no teste com a etapa programado, quer dizer que ele está na fila de um dos testes da nossa equipe de teste para ser testado. Só que pode ser que teste e encontre algum problema e ele volte para o programador. Então ele fica no domínio do desenvolvimento, mas ele cai no processo de programação de volta. Então, sim, vai sair em algum momento e provavelmente está numa build próxima, porque ele já passou pelo processo de implementação. Mas pode ser que a gente encontre alguma eventual situação que precise voltar para o programador e atrase um pouco o caso. Então, para te acompanhar, Pamela, os casos que estão próximos a serem liberados, eles estão dentro do domínio do desenvolvimento, no processo do teste, mas na etapa aprovado. Ou na etapa... Acho que tem uma outra etapa lá que eu não me recordo o nome. Eu acho que é release. Isso. Etapa release. Isso. Então, release, ele está a um passo de ser liberado em build. O aprovado, ele já foi testado e aprovado, falta somente a gente fazer as últimas considerações dentro do desenvolvimento ali, para subir os arquivos, para ver se está tudo compatível para poder fazer a liberação. Então, o aprovado, ele vira release no final. Então, esses dois últimos estágios ali, dessas duas últimas etapas, já estamos no processo de liberação, tá?